Tiago capítulo 1, versículo 6, diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Amém, gente? Quem escreve essa epístola é Tiago, irmão de Jesus, filho de José e Maria. Ele é irmão por parte de mãe de Jesus, né? Maria e José tiveram alguns filhos depois do nascimento do Senhor Jesus, e um desses filhos é Tiago. Preste bem atenção nisso, viu, irmãos? A Bíblia fala que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, e eles até tinham uma certa implicância com Jesus. Os irmãos de Jesus tinham vergonha dele, falavam que ele era louco, colocavam a Maria muitas vezes, tentavam pressionar a Maria a ir contra Jesus. Eles não gostavam de Jesus. O Tiago, quando pequeno, ele admira muito Jesus, porque Tiago é o irmão caçula, Jesus é o irmão mais velho. Então o Tiago, ele tinha um carinho, ele tinha uma admiração por Jesus. Mas com o passar do tempo, ele entra na pilha dos outros irmãos e começa também a falar mal de Jesus. E é interessante que Tiago, e entenda bem, o que eu estou dizendo para você não está aqui escrito na Bíblia, porque a Bíblia não conta a história de Tiago. Quem conta a história de Tiago é o bispo Eusébio de Cesareia, no livro A História Eclesiástica. E é interessante que mesmo Flávio Joséfo, que não era cristão, no 6º livro da série da história dos Hebreus dele, ele escreve sobre a morte de Tiago, porque Tiago era uma figura conhecida em Israel e era chamado de o justo. A retidão de Tiago, o caráter de Tiago, a modo de vida dele impressionava judeus, romanos, impressionava cristãos. Ele era uma pessoa muito correta. Então o historiador vai dizer que o Tiago, ele estuda muito, ele é exímio conhecedor das Escrituras, ele estudava na escola sacerdotal. Tiago estava se preparando para ser um sacerdote. Só que, conforme vai passando o tempo, e como ele era estudioso, ele começa a ligar os pontos e perceber que Jesus não era apenas um homem comum. Ele começa a perceber que Jesus era mais do que um homem. E ele descobre que Jesus é o Messias, é o Senhor. Nessa época, Jesus já tinha o colégio apostólico, Jesus já estava há 3 anos e meio operando milagres, sinais, prodígios, maravilhas. E na semana que Tiago decide entregar a vida dele para Jesus e pedir perdão para Jesus por ter duvidado de Jesus a vida toda, é a semana da Páscoa, a Semana Santa. Ele decide, ele sai procurando Jesus, ele não encontra. E na quinta-feira da Semana Santa vem a notícia para Tiago: Jesus foi preso. Depois veio outra notícia trágica: Jesus foi condenado à morte.
E isso trouxe um desespero, preste bem atenção nisso, um desespero muito grande para Tiago, porque ele passou a vida inteira duvidando de Jesus. Ele passou a vida inteira falando mal de Jesus, criticando o irmão dele. E agora que ele entendeu que aquele homem que ele chamava de irmão era muito mais do que um ser humano, era o próprio Deus na terra, ele não teve a chance de dizer para ele que confia, que cria nele, que acreditava nele. Vem a notícia: Jesus foi crucificado, Jesus está morto. Tiago se afasta de todos e vai para a beira de uma praia. Entenda, quando eu falo praia, lá é rio, mas tem a margem, né? A areia. Ele vai para a beira de uma praia e ele senta numa rocha e ele começa a chorar, pensando tudo que ele já tinha vivido com Jesus, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, e também as vezes que ele duvidou desse irmão. No domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou dos mortos. Ele aparece para Maria de Betânia, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus. Ele manda um recado para os discípulos. Ele diz que ainda não subiu para o Pai. E o historiador conta, nas palavras de Tiago para a igreja primitiva, que quando Tiago estava sentado na rocha, Jesus apareceu para ele. E Jesus disse assim: Tiago. Quando ele ouviu a voz de Jesus, ele ficou apavorado. E ele olhou, e ele viu que era Jesus, só que estava diferente, porque agora Jesus tem o corpo glorificado, ele foi ressuscitado dos mortos. Ele vê nas mãos de Jesus os furos dos pregos. Ele vê um brilho diferente em Jesus. E aí Tiago cai de joelhos, dizendo assim: meu Senhor, me perdoa por ter duvidado. Jesus diz assim para ele: então apacenta as minhas ovelhas. A partir daí, Tiago se torna um ganhador de almas. Tiago é o primeiro bispo da igreja em Jerusalém. O apóstolo Paulo diz isso. Tiago é o articulador das obras missionárias que saem da Terra Santa. Tiago é conhecido em toda Israel como o homem mais justo da nação. Então milhares de pessoas estão se convertendo a Jesus Cristo agora. Ele prega muito bem a palavra, ele dá bom testemunho, ele ora, milagres acontecem. Então os judeus da época, eles disseram assim: nós precisamos fazer alguma coisa para barrar o crescimento dessa seita. Eles chamavam o movimento dos cristãos de seita. Nós precisamos barrar o crescimento dessa seita. E eles chegaram em Tiago, e eles tentaram subornar Tiago, sem sucesso. Então eles partiram para a ameaça. Eles disseram assim: é o seguinte, Tiago, sobe naquele altar. Era uma escadaria do templo onde eles pregavam. O sítio arqueológico desse lugar está lá até hoje. Sobe naquele altar, onde vocês pregam, e fala para essa multidão que Jesus Cristo é uma mentira, que Ele não é o Senhor, que Ele não é o Messias. Tiago falou: eu não vou fazer isso jamais. Aí eles se ajuntaram em volta de Tiago e falaram: se você não fizer, nós vamos matar você. Nós vamos te matar. Suba agora. Então Tiago subiu.
Quando ele pegou a palavra, todo mundo estava um batendo no outro, falando lá, ele vai falar que Jesus é uma mentira. E ele começa a pregar e ele diz assim: meus irmãos, a minha vida inteira eu pensei que Jesus fosse uma mentira, que ele era apenas o meu irmão com parafuso a menos. Mas eu descobri a tempo que Jesus não é um ser humano comum. Ele é o Filho de Deus, o Messias, o prometido por Deus a Israel. Ele é o Senhor. E ele começou a pregar e as pessoas começaram a se render a Cristo. E aqueles judeus com ódio de Tiago pegaram pela roupa dele e puxaram ele para fora dali. E eles começam a espancar Tiago, e chutava, batia nele. Então aparece um daqueles homens com um malho nas mãos. Era um pedaço de pau usado para malhar o trigo, chamado malho. Parece um homem com um malho nas mãos. E ele quebra aquele malho na cabeça de Tiago, falando: você não vai mais pregar desse Jesus. E ele agora está agonizando, mas ainda tem uma certa consciência. Ele começa a dizer: eu vejo o meu Senhor, e eu vejo um céu aberto. Ele pede para Jesus perdoar aqueles homens, e ele diz que está indo para o Pai. É esse homem que duvidou a vida inteira, mas quando ele creu, ele deu a vida por sua fé. É esse homem que escreveu isso. Preste bem atenção. Tiago capítulo 1 versículo 6. Peça, porém com fé, e em nada duvidando. Porque quando você duvida, você perde tempo. Quando você duvida, você deixa de viver o melhor. Você é o que ele escreve, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Ele termina dizendo: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O que duvida não vai receber nada. Custe o que custar, meu irmão, mantenha a sua fé em Deus, mantenha a sua esperança no Senhor. Confie naquele que te chamou, confie naquele que deu a vida por você, porque Ele é fiel e justo para cumprir tudo o que prometeu. Ele disse: peça com fé, peça com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado para um lado e para o outro. Deixa eu terminar aqui. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O que o inimigo vai tentar colocar na sua cabeça? Você fez a campanha Jeová Jiré, não adiantou nada. O que o inimigo vai tentar falar para você? Você foi na igreja e ainda não aconteceu. Você orou 3 da madrugada, não aconteceu. Você tem que repreender esse espírito de dúvida. De hoje para amanhã é o último dia de oração às 3 da madrugada. Essa campanha de 40 dias, de hoje para amanhã, na madrugada dessa segunda-feira. E o que o diabo já deve estar tentando convencer algumas pessoas que não teve resultado, não está escrito, mas é o que está escrito: peça com fé e em nada duvidando.
Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado de um lado para o outro. Quem duvida é levado pelo diabo para cá e para lá, fica que nem barata tonta. Não tenha dúvidas. O seu Deus é fiel. O seu Deus é fiel. E até o dia 31 de dezembro, um grande milagre vai acontecer. E em 2021, infinitamente mais. Amém, gente?